Para eu falar em fluxo magnético, a primeira coisa importante que você tem que saber é que o campo magnético pode ser esses dois caras aqui. Um tal de Lenz e um tal de Faraday. O Lenz sacou o que acontecia e o Faraday calculou o que acontecia. Agora eu vou colocar para vocês a lei de Lenz. Se o fluxo magnético em uma espira condutora fechada variar com o tempo, esta, ou seja, a espira, será percorrida por uma corrente elétrica induzida. Ó, eu vou bem devagar agora que é para você entender, tá? Olha só isto. Aqui nós temos um ímã, aqui estão as linhas de indução saindo do Polo Norte, lembra disso? Elas saem do norte e entram no sul. Só vão me interessar essa. Aqui eu tenho como se fosse uma aliança, um anel, um aro de metal. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas de indução desenhadas, tá? Das 9, 3 estão atravessando a superfície. Até aí, tudo bem? Preste atenção agora na animação. A minha pergunta é, o fluxo através desta espira aqui está aumentando ou diminuindo? Presta atenção, olha agora. Entendeu? O fluxo está aumentando. Agora, espera um pouco. O fluxo está aumentando porque aumentou a área da espira? Não. Porque ela mudou de posição? Ela inclinou para lá, inclinou para cá? Não. Então, não variou nem a área A, nem o ângulo θ. Então, o que variou? Só pode ter variado quem? O campo B. Por quê? Eu vou voltar à animação mais uma vez. Acompanhe o espaço que há entre essas duas linhas aqui, ó. Essas duas, tá? À medida que a espira se aproxima do Polo Norte. Ó, o que está acontecendo com esse espaçozinho aqui, ó? Não está diminuindo? Isso quer dizer que o campo está aumentando de intensidade. Então, quando a gente lembrar da expressão do fluxo, fluxo é igual a B vezes A cosseno de θ. O θ não mudou, porque ela não inclinou nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. A área A se manteve, mas o B aumentou, portanto, esse fluxo aumentou. Legal? Aí vem a lei de Lenz e diz o seguinte: toda vez que o fluxo aumentar, surge uma corrente na tentativa de impedir a sua causa, ou seja, o seu aumento. Peraí, o que foi o aumento do fluxo? Não foi a aproximação da espira? Então vai surgir aqui uma corrente elétrica induzida, I0, olha aí, eu vou chamar de I0 a corrente induzida, na tentativa de impedir a sua causa. Você fala, mas como é que vai impedir? Opa! Quando eu tenho corrente percorrendo espira, corrente vai gerar campo magnético. Cuidado! Esse campo aqui, essas linhas, são devido ao campo do ímã. Só que agora surgiu uma corrente. E se a gente olhar daqui, olhando de frente, que polo que eu estou vendo aqui? Eu estou de frente para a espira. Que polo que eu estou vendo? É só lembrar. Ela está no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário? Anti-horário tem a letra N. Então estou vendo o polo norte. Olha, à medida que eu vou me aproximando, surge essa corrente e vai gerar um polo norte aqui. Polo norte com polo norte, se atrai ou repele? Repele. Ou seja, quem está empurrando essa espira para cá, porque sozinha ela não vem, sente uma força contrária de repulsão devido à aproximação daqui. Este norte vai impedir, vai tentar impedir a aproximação dessa espira. Ou melhor dizendo, este norte aqui vai impedir a aproximação. Você fala, Hélio, e se aqui não fosse norte, fosse sul? Ótimo. Se eu estou aproximando, aqui formaria polo sul. Legal? Agora, olha só como fica simples entender a lei de Lenz. Toda vez que houver variação de fluxo magnético, essa variação de fluxo através de um elemento condutor, da área do elemento condutor, acarreta uma corrente induzida I0, ou seja, no elemento condutor.
sempre tentando evitar a tal variação. Ou seja, o que causou a variação de fluxo não foi a aproximação da espira? Então vai surgir uma corrente, essa corrente vai gerar um campo, esse campo vai interagir com o campo do ímã na tentativa de impedir a aproximação. Presta atenção. O que está acontecendo com o fluxo agora? Está variando. Lei de Lenz. O fluxo está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Ótimo. Então está variando. Vai surgir uma corrente na tentativa de impedir que o fluxo varie. Então essa corrente vai ser assim, ó. Hélio, por que vai ser assim agora? Simples. Vamos olhar daqui de frente também. Vamos pensar. Estou olhando de frente. Se o que está causando a variação do fluxo não é o afastamento da espira, que polo que é esse aqui? Norte. Como é que eu posso impedir que a espira se afaste? Atraindo a espira? Aqui é norte. Se eu quero atrair a espira, então agora aqui tem que ser polo o quê? Ó, sul, sentido horário. A corrente é no sentido horário. Se eu tentar afastar a espira, a corrente inverte de sentido. Aí passa a ser sentido horário. Hélio, e se eu aproximar agora? Anti-horário. E se eu afastar? Horário. E se eu aproximar? Anti-horário. E se eu ficar fazendo assim, para lá e para cá, para lá e para cá? Aí você tem uma corrente aqui alternada. Então, vamos ver agora por completo a descrição da lei de Lenz. Diz assim, ó, a corrente elétrica induzida I0 em um circuito gera um campo magnético B0 que se opõe à variação do fluxo magnético que a induz. Esta corrente I0 gera um campo magnético B0 que vai se opor, tá, à variação do fluxo magnético que a induz. Muito louco isso aqui? Isso é a lei de Lenz. Se você ler isso aqui, você é capaz de ler trocentas mil vezes e não entender o que está acontecendo aqui. Vamos tentar entender? Então dá uma olhada. Ó, nem vou desenhar o ímã aqui por enquanto, tá? Bom, presta atenção. Devido ao campo do ímã, eu tenho este campo aqui, que é o vetor B, e como as linhas estão se aproximando, o B está aumentando de tamanho. Ó, o B está aumentando. Se o B está aumentando, o fluxo está aumentando. Vou voltar à animação. Veja, olha o espaçamento entre essas duas linhas aqui, ó. Elas vão atravessar a espira, tá? O fluxo está aumentando. Dá uma olhada, ó. Está diminuindo, então o vetor B, devido a este ímã, está aumentando através da espira, lá dentro da espira, bem no centro. Tá legal ou não? Espera aí, que polo que é esse aqui? Norte. O ímã não está se aproximando? Não é a aproximação do ímã que está causando a variação de fluxo? Surge uma corrente I0 no sentido anti-horário, e aí regra da mão direita, lembra a regra da mão direita? Os baianinhos vão no sentido da corrente, que o polegar vem no sentido do B0 aqui, ó. Não lembra? Olha ela aqui, ó. Os baianinhos no sentido da corrente, o polegar no sentido do B0. Tá claro? Então vamos lá, ó. Presta atenção. De modo a tentar impedir que aumente o fluxo. Ou seja, este cara aumenta, se ele está aumentando para lá, esse está aumentando para cá. Agora, entenda por quê. Olha, simultaneamente, ao mesmo tempo está acontecendo isso, ó. Simultaneamente. Sabe por quê? Porque o fluxo resultante tem que permanecer constante. Não pode haver variação de fluxo. Ou seja, o B resultante dos dois, B e B0, tem que permanecer constante. A área é constante, o ângulo é constante, então esse cara tem que permanecer constante. Não pode haver variação de fluxo. Tá? Vamos entender como é que eu somo esses dois vetores para o B resultante da constante. Dá uma olhada só nisso. Eu vou somar B com B0. Vou somar pela poligonal. Então eu tenho aqui o vetor B, que está aumentando para lá, mas o B0 está aumentando para cá. Veja que o B resultante é constante. Olha aí, ó. Gostou? Vou voltar à animação. Este aumenta para lá, o outro aumenta para cá. Só que a soma dos dois permanece o quê? Constante. Olha aí, ó. B0 aumentando, o B aumentando, só que a soma dos dois, que é esse cara aqui, é o quê? Constante. Tá claro? Entendeu isso aqui? Então, atenção. Dica do Hélio. Dica do Hélio. Se o fluxo vai aumentar,
aumentar, o B0 vai ser sempre contrário a B na tentativa de impedir o aumento. O B0 é contrário a B para tentar impedir o aumento, de modo que o B resultante seja constante, tá? Hélio, e se ele for diminuir? Então vamos ver, ó. Olha só o que vai acontecer. Eu vou afastar o ímã, tudo bem? Se eu afastar o ímã, o B vai diminuir. Então vai surgir uma corrente aqui, na tentativa de impedir que ele diminua. Então vai acontecer isso, ó. A corrente aqui é no sentido horário agora. Horário. Opa, peraí. O B diminui, o B0 aumenta. Ó, regra da mão direita. Olha os baianinhos. Estão vindo de lá para cá. De lá para cá. O polegar é no sentido B0. Olha os baianos, ó. No sentido horário. Lá atrás da espira. Olha aí, ó. Certo ou não? Por quê? Porque o B resultante tem que ser constante. Então dá uma olhada só nisso. Eu vou somar B com B0. Aí, ó. B0 mais B, ou B mais B0, a ordem dos vetores não importa. B0 mais B, este cara aqui, lembra que ele tem que permanecer constante. E esse também. Ou seja, B0 mais B, esse cara aqui. Detalhe, o B diminui e o B0 vai aumentar. B0 aumenta e o B diminui. Olha aí, ó. Mas a soma permanece constante. Então vamos lembrar, se o fluxo estiver diminuindo, o B e o B0 têm o mesmo sentido. Se o fluxo está aumentando, o B e o B0 vão ter sentidos opostos. B0 é o campo induzido devido à corrente induzida. Então, vamos para a lei de Faraday-Newman. A força eletromotriz média induzida epsilon, igual a gente viu na eletrodinâmica, é diretamente proporcional à rapidez com que o fluxo magnético φ varia com o tempo. Como é que é, Hélio? Ela é proporcional à rapidez. Aí entra um intervalo de tempo ΔT. Presta atenção nisso, olha. E é menos, já vou explicar por quê, ΔΦ, variação de fluxo, com o tempo ΔT. Isso é força eletromotriz. Onde o ΔΦ vai ser o fluxo final menos o fluxo inicial, variação de fluxo. Tá? Hélio, e esse sinal de menos? Opa! Lembra que surge uma corrente gerando um campo contrário para impedir que ocorra a variação? Essa corrente ela é forçada a acontecer. Então esse menos aqui é para atender a lei de Lenz. É basicamente para atender a lei de Lenz. Detalhe, lembra a unidade de fluxo qual é? Weber. Tempo em segundos. Weber por segundo é volt, força eletromotriz. Vamos então ver agora esta questãozinha muito legal, tá? Que caiu na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olha que legal, ó. Uma espira quadrada com lado 0,3 metros é atravessada por um campo magnético uniforme e perpendicular ao plano da espira. O campo magnético varia só em módulo, passando de um valor inicial de 0,20 Tesla para um valor final de 0,80 Tesla, no intervalo de tempo ΔT, igual a 0,04 segundos. 4 centésimos de segundo. Está aqui a nossa espira, né? E ele pede para você calcular no item A o fluxo do campo magnético através da espira nos instantes, né? No caso aqui, inicial e final. Então vamos lá, ó. O fluxo diz o enunciado que o vetor campo magnético, o campo magnético é perpendicular ao plano da espira. Olha aí, ó. Aqui eu marquei como se fosse um relógio, que vamos dizer assim, um cronômetro. Muito bem. O campo inicial é 0,2 Tesla, 0,20 Tesla, 0,2. E em 0,04 segundos, 4 centésimos de segundo, ele passa para o valor 0,80. Ele quer o fluxo inicial e o final. Então vamos lembrar, ó. Viu a variação? Vou voltar à animação, ó. Era 0,2 Tesla, passou para 0,8 Tesla em 0,04 segundos. Então vamos lá. Item A, pensando bem. Como é que calcula o fluxo? O fluxo é BA cosseno do ângulo. Mas lembra esse caso aqui? Lembrou? Lembra aquele vetor N que é perpendicular ao plano da espira? Se o N é perpendicular ao plano da espira, o N forma um ângulo 0 graus com B. Se o ângulo entre B e N é 0 graus, o cosseno de 0 é 1, fluxo máximo. Então nós temos aqui, em ambas as situações, fluxo máximo. Então, o φ0, que é o fluxo inicial máximo, vai ser
o B0 vezes a área do quadrado. Então vai ficar o quê? 0,2 vezes 0,09. Fazendo essa conta, está aqui o fluxo inicial, 1,8 vezes 10 a menos 2 Webers. Ó, 2 vezes 9 é 18, daria 0,18, mas é 0,2, então dá 1,8 vezes 10 a menos 2 Webers. Tá legal? E o fluxo final vai ser 0,8 vezes 0,09. Fazendo a conta, também vai te dar 7,2 vezes 10 a menos 2 Webers. E no item B, ele fala assim, se houvesse uma pequena abertura num dos lados da espira, olha aqui, ó, por exemplo, aqui, qual seria a diferença de potencial aqui, ó, dessa abertura, devido ao fenômeno da indução nesse intervalo de tempo? Opa, ele quer saber qual é a DDP. DDP, a unidade é volt, é força eletromotriz. Lei de Faraday. A força eletromotriz é menos ΔΦ, ΔT. Como ele não falou nada se ele queria essa DDP com sinal ou sem sinal, eu sugiro que você dê a resposta em módulo. Aliás, eu aconselho você sempre dar a resposta em módulo, você nunca vai errar, a menos que ele peça e exija o sinal. Tá claro? Lembrando que o ΔΦ vai ser o φ final menos o φ inicial, φ menos φ0, que nós calculamos os dois no item A. Lembra? 7,2 vezes 10 a menos 2, que era o φ final, 1,8 vezes 10 a menos 2, que era o φ inicial. Colocando o 10 a menos 2 em evidência, 7,2 menos 1,8 vezes 10 a menos 2, sobre 0,04, 4 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa conta, isso vai me dar 5,4 sobre 4, porque o 10 a menos 2 vai desaparecer. E fazendo essa conta, está aqui a DDP entre essas duas pontinhas, 1,35 volts. Pouco mais do que a voltagem de uma pilha dessas pilhas comuns que você encontra no comércio aí. Tá ok? Boa questãozinha? Muito legal. Vamos então à questão 2. Olha só essa questão 2 que fala assim, ó. A figura seguinte ilustra as posições relativas de um ímã e um anel condutor, ambos inicialmente em repouso. Por 1 e 2, indicam-se possíveis sentidos das correntes elétricas induzidas no anel. Julgue as proposições a seguir. Então, vamos lembrar, ó. Sentido 1, anti-horário. Sentido 2, horário. E aí ele vai fazer várias proposições. Algumas serão verdadeiras, outras serão falsas. Vamos ver quais são verdadeiras, quais são falsas. Então, vou subir um pouquinho aqui o enunciado e vamos para a primeira delas. A. Ele afirma assim, não haverá correntes elétricas induzidas no anel, qualquer que seja o movimento do ímã. Opa, será verdade isso? Qualquer que seja o movimento do ímã, não vai ter corrente aqui? Será? Isso é verdadeiro ou falso? Claro que é falso. Se eu aproximo o ímã, varia o fluxo aqui. Varia o fluxo, tem corrente. Então isso aqui é falso. Aproximação do ímã ou afastamento do ímã causa variação de fluxo aqui. Variou o fluxo, tem corrente. Tá? Item B. Ao aproximarmos o ímã do anel, haverá uma corrente elétrica induzida no anel com sentido 1. Opa, então agora muita hora nessa calma. Eu vou aproximar o ímã. Acompanhe. Ó. Que polo que eu estou aproximando? Norte. Então aqui vai surgir um polo para tentar impedir que o norte se aproxime. Qual é o polo que vai aproximar aqui? Que vai surgir aqui, aliás? Para impedir que o norte se aproxime, só se eu repelir o norte. Repelir o norte, só se aqui também for polo o quê, pessoal? Norte. Polo norte, corrente no sentido anti-horário. Lembra que anti tem a letra N de norte. Anti-horário, sentido 1. E ele afirmou que era o sentido 1. Portanto, a proposição B é verdadeira. B é verdadeira. Item C. Ao afastarmos o ímã do anel, haverá uma corrente elétrica induzida no anel no sentido 2. Vamos ver? Se eu vou afastar o ímã, acompanhe. Ó, que polo que eu estou afastando? Norte. Eu tenho que impedir que ele afaste. Se eu vou impedir que o norte se afaste, eu tenho que puxar o norte, tenho que atrair o norte. Se o norte está se afastando para atrair o norte, só se aqui tiver o polo o quê? Sul. Olha a letra S de sul. Portanto, sentido horário. Sentido horário, sentido 2.
Ele afirmou que era o sentido 2. Portanto, C também é verdadeira. Olha aí, ó. Subindo mais um pouco. Olha agora, ó. Tá certo, vamos lá. Ao afastarmos o anel do ímã, agora é o anel que se move, hein? Haverá uma corrente elétrica induzida no anel com sentido 1. Agora eu vou afastar o anel do ímã, hein? Aqui é o Polo Norte, vou afastar o anel. Ó, tô afastando. Opa! Vai surgir corrente porque tá havendo variação de fluxo. Agora, peraí. Vou voltar à animação, acompanhe. Eu tenho que impedir que isso aqui se afaste. Que polo que é aqui? Norte. Então vou ter que atrair o anel. Se eu vou atrair o anel, aqui só pode ser polo o quê? Sul. Sul é sentido horário, é sentido 2. Ele afirmou que era sentido 1. Portanto, a afirmação D é falsa. Ok? E, ao aproximarmos o anel do ímã, haverá uma corrente elétrica induzida no anel com sentido 1. Então, agora vamos aproximar o anel. Ó. Estou aproximando o anel. Tudo bem? Se eu aproximar o anel, outra animação, hein? Ó, estou aproximando o anel. Eu tenho que impedir que ele se aproxime. Se eu vou impedir que ele aproxime, que é polo norte, que só pode ser polo norte. Beleza. Portanto, a corrente vai ser no sentido anti-horário, sentido 1. Ele afirmou que era o sentido 1. Isso é verdadeira. E, olha aí, ó. E o F? Não haverá corrente elétrica induzida no anel, qualquer que seja o movimento dele. Acabamos de ver. O movimento do anel tem corrente, portanto, falsa. B, C e E, verdadeiras. A, D e F, falsas.